para a nossa massa de pão de ló, que é a nossa massa branca do nosso bolo. Nós vamos precisar de 360 gramas de ovos, 250 gramas de açúcar refinado, 10 ml de essência de baunilha, 180 ml de água filtrada, 45 ml de óleo e 315 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento em pó. Eu gosto sempre de trabalhar com a farinha sem fermento e o fermento à parte. Eu acredito que a massa desenvolve melhor, tá? A pesagem dos ovos é muito importante, então a gente vai trabalhar com a balança, pesando os ovos um a um, até chegar à quantidade de 360 gramas de ovos. Qual que vai ser o processo? A primeira vez que vocês forem fazer essa massa, a gente fica com um pouquinho confuso, cada hora entra um ingrediente, mas na terceira vez que a gente faz, a gente já grava a sequência. Então eu vou levar para bater ovos, açúcar e essência por 15 minutos na velocidade máxima. Vou diminuir para a velocidade 1 e vou adicionar os líquidos, que é a minha água e o meu óleo. Vou bater por mais 1 minuto, vou retirar da batedeira e nós vamos adicionar os secos peneirados, que é a farinha e o fermento em pó. Tá? É muito importante esse batimento de 15 minutos para eliminar todo o cheiro de ovo. A gente vai fazer um batimento exato. Colocou para bater, marca 15 minutos para poder bater. Eu vou trabalhar com formas de 20 centímetros de diâmetro, redonda, e nós vamos untar o fundo dessa assadeira com desmoldante. Então, vamos colocar a massa para bater e eu mostro como que faço para trabalhar com as formas. Então aqui no bol da batedeira eu vou colocar os ovos, açúcar refinado, e a minha essência de baunilha, velocidade máxima da batedeira. Só colocar para marcar 15 minutos, um batimento alto. Detalhe importante, gente, quando colocar a massa para bater, liga o forno. O forno tem que ser pré-aquecido, 180 graus. O tempo que vai ficar batendo essa massa, o meu forno vai ficar estável. Então a temperatura, quando eu colocar o bolo, a temperatura tem que estar estável. Então a gente vai colocar para bater e já vamos ligar nosso forno. Então aqui eu bati por 15 minutos, eu vou deixar ele na velocidade 1, velocidade mais baixa, e vou adicionar os meus líquidos, né? A água e o óleo. Lembrando que eu posso substituir essa água por leite, por suco da fruta. De repente quero fazer um bolo com sabor de laranja, substitui essa água pela mesma quantidade do suco de laranja. Posso colocar raspinhas, suco de limão, suco de maracujá, tá? A mesma quantidade. Aqui eu estou ensinando com a água, porque é uma receita que a gente vai trabalhar para venda e é uma receita que fica ótima com a água. Quem quiser mais saborizado ou quiser trocar, pode substituir. Então vou colocar a água de uma vez só, meu óleo, e vou bater por mais 1 minuto na velocidade baixa. Então aqui eu tenho a minha massa pronta. Eu vou adicionar a minha farinha e o fermento. Essa é a hora mais importante do pão de ló. Eu posso errar em 2 momentos esse pão de ló: na pesagem e na hora de misturar a farinha com o fermento. Às vezes a pessoa bateu. Por que bateu 15 minutos, gente? Para incorporar ar. Se eu venho aqui e misturo isso aqui rápido, a minha massa vai descer, eu vou perder volume, vou perder a maciez do bolo. Então tem que misturar com cuidado. Eu gosto de colocar de 3 vezes. Então eu coloco uma parte, peneiro, misturo. E assim a gente vai fazer até terminar a farinha, tá? Vou vir aqui, coloco uma porção, peneirar sempre. Preciso de usar esse utensílio, que é o fouet, tá? Então sempre vou misturar. Eu falo que eu gosto como se eu estivesse limpando esse fouet na lateral do meu bowl.
Eu coloco ele no meio e vou fazendo esse movimento, ó. Ó. A gente faz esse movimento misturando a farinha no creme que eu bati. Aqui não pode ter pressa, porque senão eu perco o volume da minha massa. Vou fazer isso aqui. Vou misturando com calma. Vou colocar mais uma porção. Pode ser de 3 vezes, tá? Só para não ficar difícil de misturar. Quanto mais eu misturo, mais eu perco volume. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ó, vou fazer nesse movimento. O que que acontece? Esse fouet, ele imita esse acessório que é o globo, né? Que incorporou ar. Então ele vai misturar a minha farinha no creme batido sem perder volume. Vamos misturar com calma. Uma massa bonita, com bastante volume. Aqui, como eu vou colocar a última parte, eu já posso colocar o meu fermento. Para peneirar junto. Eu tenho a última porção da farinha. Posso balançar um pouquinho o fouet, ó. Não tem problema fazer isso aqui. Vai facilitar que a massa passe dentro do meu fouet. Ó. Mistura bastante. Com delicadeza. Porque aqui eu posso perder meu batimento todo. Se a gente faz isso aqui com pressa, rápido, vai perder o volume. E eu não quero isso, né? Meu forno já está aquecido a 180 graus. Esse bolo vai assar aproximadamente 20 minutos, já vai estar assado. A dica que eu dou para vocês é trabalhar com mais de uma forma. Às vezes o pessoal gosta de trabalhar com forma muito alta e às vezes o bolo afunda, o bolo dá um tufo no meio, o bolo racha. Eu prefiro assar os discos individuais. Então eu vou dividir essa massa em 3 formas. Como que eu vou trabalhar com a forma? Eu vou usar esse produto aqui, que é o desmoldante, que ele funciona como... substitui, na verdade, né? Aquela parte que a gente faz com manteiga, polvilha farinha. Então a gente vai trocar aquele trabalho por esse desmoldante, que é muito mais fácil de usar. Eu vou vir aqui no fundo da minha assadeira e vou fazer isso aqui, ó. Tá pronto. Tá? Muito prático de usar, fácil de trabalhar e o meu bolo solta tranquilamente. Professor, não tem desmoldante. O que que eu posso colocar no lugar do desmoldante? Papel manteiga. Vai colocar papel manteiga só no fundo da assadeira. Ah, mas eu fiz o curso, nem papel manteiga não tem também não. Tem outra coisa que eu posso fazer? Papel toalha. Todo mundo tem papel toalha em casa. A folha do papel toalha vai colocar no fundo, corta, vai soltar perfeitamente igual o papel manteiga, tá? Então aqui eu vou trocar, vou colocar as minhas formas aqui e vou dividir. Tem que pesar? Não. Eu brinco que eu uso olhômetro. A gente vai colocar mais ou menos a mesma quantidade em cada assadeira. Então coloco uma porção aqui. Outra porção aqui. E outra aqui. No final, eu vou ver aí se tem alguma um pouquinho mais alta ou mais baixa. E vou distribuindo o que está na minha forma aqui, ó. Esse aqui está um pouco mais baixo. Coloco mais um pouco aqui. Então, nós vamos assar individual. Posso assar numa forma mais alta e cortar os discos? Pode. Eu confio mais nesse preparo aqui. A gente compra uns 2 ou 3 números de forma que a gente usa mais, mas compra 3. O disco vai ficar selado tanto no fundo, quanto na lateral e quanto na superfície. Quando eu vou cortar o disco,
o bolo fica um pouco mais frágil. Então, se é um bolo muito alto, de andar... Opa, caiu um pouquinho aqui. Eu prefiro assar separado. Então, aqui, eu tenho a minha massa pronta. Nós vamos levar para assar e daqui a pouco a gente mostra como que ficou a nossa massa no final. Então, aqui eu já tenho a minha massa assada. Um detalhe muito importante, uma dúvida que todo aluno tem. Como eu sei que o meu bolo está assado? Nada de palito, nada de garfo. Eu vou apalpar o meu bolo. Eu vou apertar ele aqui, ele vai afundar e ele vai voltar. Se a gente chegar perto, a gente escuta até um chiado dessa massa. Quer dizer que ela está assada. Se eu fizer isso daqui e a minha mão sujar, ainda está cru. Volto para o forno mais um pouco. Mas ele lembra a parte, sabe, bucha da gente lavar vasilha? É aquele aspecto, a gente não aperta e ela volta. É aquilo ali, como se fosse uma esponja. Então eu aperto, ele afunda e volta. Eu vou apalpar ele aqui, ó. Ele afunda e volta. Então aqui a gente já tem a nossa massa morna, né? Eu gosto de, quando fica agarradinha, eu venho com uma faquinha com uma cerda mais delicada e passo aqui na lateral, ó, para poder soltar. Mas pela imagem aqui, vocês vão ver que ele já soltou na lateral todo. Só se tiver agarradinho, a gente passa a faca de levinho e eu faço esse movimento aqui, ó. De um lado, do outro, e eu já tenho a minha massa solta. Nós temos que levar para esfriar na grade. Então eu posso fazer isso daqui, com facilidade, eu coloco o meu disco aqui, ó. Não tem segredo, tá? É uma coisa simples de fazer. Então vou fazer isso aqui com os outros. Eu faço isso. Gente, não precisa ter medo do bolo, tá? Ele que tem que ter medo da gente. Ó, pego ele com facilidade. Olha a minha massa, ó. Vou deixar ela descansar. Quando ela ficar totalmente fria, eu vou passar um plástico filme e vou deixar em temperatura ambiente até a hora da montagem do bolo, que será o dia seguinte. Vamos supor que eu fiz vários discos e sobrou uma massa, por exemplo. Posso congelar essa massa por 90 dias. Como que eu faço? Levo ela, pode ser na própria forma, para o freezer, em aberto. Deixo ela lá de um dia para o outro. Quando eu voltar, quando for no outro dia de manhã, a gente tira, eu vou ter um disco de gelo, né, de massa. Eu vou pegar um plástico filme, envolver essa massa e colocar uma etiqueta. Data de fabricação, validade 90 dias. Vou fazer bolo no outro dia. Vou aproveitar aquele disco que está congelado. Desço ele para a geladeira de um dia para o outro e depois a gente deixa em temperatura ambiente com o plástico. Quando ele tiver perdido aquele geladinho, né, que estava na geladeira, eu vou remover o plástico e vou usar. Normalmente, vou ter a massa fresca, macia, da mesma forma que a gente tem ela aqui, eu posso congelar essa massa por 90 dias, tá? A gente vai deixar esfriar e depois a gente vai cobrir com plástico filme. A outra. Mesma coisa. Pode observar que eu consegui manter mais ou menos o padrão de altura, olhando, gente, observando. Coloquei um pouquinho em uma, outro na outra. Essa está um pouquinho mais baixa que essa, não vai interferir na montagem do meu bolo. Só não pode ser gritante essa distância, tá? Mas no olho a gente consegue fazer isso facilmente. A gente vai deixar esfriar agora e passar o plástico filme.